Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje começamos o nosso 11º episódio do CTG T. Ao meu lado aqui hoje, nosso amigo Gibor. Boa noite, gurizada, tudo bem? É isso aí, estamos aqui mais um episódio e vale lembrar aí que a gente precisa da ajuda de vocês. Deixe então sempre o seu like, faça sua inscrição no canal e ative o sininho para que seja sempre divulgado para você assim que o vídeo seja colocado no ar. Toda sexta-feira a gente tem um novo episódio no ar. Pessoal, reforçando lá, se alguém quiser fazer algum patrocínio para nós, estamos abertos, tá? Para receber doações nossas lá, entendeu? Para ajudar o nosso canal que está começando. E assim, e deixando o nosso contato ali hoje de telefone é o 41 o 992 94 42 20. E Gibor, hoje nós temos uma pessoa especial. Todos que vieram até o momento aqui é muito especiais para nós, mas hoje é especial a você também, né? Hoje é o primeiro episódio que a gente vai falar sobre educação, né? Já falamos nossos focos aí no episódio passado. Quem quiser estar aqui, né? Vamos deixar aqui para você ficar por dentro de quais são os nossos focos aqui do nosso podcast. E nós vamos falar um pouquinho da educação. E nós trouxemos aqui hoje a professora Rosa Maria. Boa noite, professora. Boa noite, Anderson. Boa noite, Éder. É uma alegria estar aqui. Agradeço já de antemão o convite e quero aqui parabenizar pela iniciativa. Penso que voltar o tempo de bater um papo, de trocar uma ideia em tempos de tecnologia, utilizando a tecnologia para isso, é tudo de bom. Então, meus parabéns e agradeço muitíssimo o convite e espero contribuir aí um pouquinho com a minha história aí de alguns anos como professora, enfim, com a minha trajetória na educação e hoje na vida pública, mas nunca jamais distante da educação. Isso, então a gente trouxe aqui a professora, a gente vai contar um pouquinho sobre a história da educação, dar os nossos pitacos, né, sobre educação. E lembrando que todo mundo, a gente tem muitos vídeos aí que a gente vê que o pessoal fala sobre educação, mas são pessoas que não trabalham na área, não tem essa vivência, né? A gente não vai se ater a situações de teóricos da educação, né? Mas com a nossa experiência a gente vai dar os nossos pitacos aqui. Mas antes disso, né, eu gostaria de saber, a professora é de onde mesmo? Anderson, na verdade eu nasci em Santa Fé, que fica próximo a Maringá, porém meus pais se mudaram para a cidade de Caloré, que é a única cidade com K do Brasil, onde eu cresci. Então eu fui bebezinho para essa cidade, então eu tive um nascimento numa cidade, mas eu cresci em Caloré, então eu me considero muito caloreense. E vim para Pinhais há 28 anos atrás. Vim para assumir o meu concurso público como professora pública do Estado. E aqui, né, foi onde minhas filhas cresceram, hoje meus netos, e onde eu me estabeleci, né, como carreira de professora e depois, com o tempo, na vida pública. E você estudou, toda a tua formação toda foi lá na próxima da tua cidade ou foi aqui em Curitiba? Você veio já formada para cá? Sim, eu fiz todo o meu ensino fundamental e na época em Caloré não havia escola pública de ensino médio. Havia um colégio cenecista, na época era um formato, e havia apenas o curso técnico. Havia o curso técnico em contabilidade e havia o magistério, ambos em 3 anos. E na época foi num período, né, eu era uma garota de 15 anos, somos em 5 irmãs, e foi bem numa época em que eu fiquei órfã de pai e tinha que trabalhar, tinha que ir para a roça. E nessa época, inclusive, eu costumo às vezes relatar essa fase. Na época eu era boia fria para ajudar minha mãe, eu e minha irmã mais velha, para ajudar, né, nas despesas da casa. E aí, por ter que trabalhar durante o dia todinho na roça, eu acabei tendo que fazer o técnico em contabilidade. E era curso pago, era muito difícil pagar. E depois, antes mesmo de concluir esse curso, eu tive a oportunidade de me tornar professora, que hoje nós chamamos de estagiária. E aí eu acabei optando também, né? Aí foi necessário, foi nesse momento que eu fiz o magistério. Então eu acabei me formando nos 2 cursos técnicos de ensino médio, nível médio,
em Caloré, e também fiz minha faculdade lá. Inclusive foi por conta, né, de eu ter feito curso numa faculdade privada, porque na época não havia nenhum acesso à universidade pública, até pela distância, pelas condições, e foi aí que eu fiz a faculdade e fiz o concurso já morando lá, mas fiz o concurso pela região metropolitana. Por que disso? Caloré é uma cidade muito pequena, havia uma única escola, uma de ensino fundamental e uma de ensino fundamental e médio, e eu não tinha a menor possibilidade de ser professora lá, eu não tinha nem vaga para concurso lá. Eu costumo brincar dizendo que havia 2 professoras de língua portuguesa que eram minhas cunhadas, então eu teria que torcer para que houvesse uma situação complicada, né, ou que se aposentasse. Então eu precisei buscar em outros lugares. Foi quando eu e meu esposo, numa época onde não havia internet, né, nós olhamos assim pelo mapa e vimos, não, Pinhais é uma cidade pertinho de Curitiba. E aí eu vim fazer o concurso aqui, e aí fui aprovada, e aí um ano depois eu estava morando já em Pinhais. Morei 6 meses em Curitiba e depois já vim para Pinhais assumir as minhas aulas como professora de língua portuguesa no Colégio Arnaldo Busato. Tá, então teu trabalho sempre foi no Arnaldo Busato? Sim, eu trabalhei também 2 anos no Colégio Castelo Branco, no meu segundo padrão. Ele saiu, que foi em 96, 97, eu trabalhei no Colégio Castelo Branco, e trabalhei no ano 2000, 2002 no Colégio João Paulo, também na rede privada. Só para antes de a gente entrar no trabalho, a professora é formada em língua? Em língua portuguesa, isso, professora de letras, língua portuguesa, e aí fiz pós-graduação em psicopedagogia e metodologia do ensino primeiro e segundo graus, essa é a nomenclatura, e aí fiz PDE com especialização em leitura em 2007 pela UTF-PR. Certo. Então, qual ano que a professora começou a trabalhar, então, aqui na região? Aqui no Arnaldo Busato eu comecei a trabalhar em 1994, porém, em Caloré, como professora da rede municipal desde 1983. Então, faz um bom tempo aí que eu estou na educação, hein, gente? Então, 38 anos. Sim. E assim, uma coisa que eu queria saber, para a gente compreender bem a diferença, né? Porque assim, a LDB, ela, não sei se é a última atualização ou se ela foi concebida em 96, 96. Né? Então até ali tinha uma forma de estudar. E até pra gente, porque assim, a gente vê muita gente falando, não, mas antigamente o ensino era melhor, né? O pessoal se formava mais. Eu acredito assim na minha concepção que na verdade não era que era melhor, mas é que só poucas pessoas conseguiam ter condições de terminar, e por isso que só o restante desistia, né? E não existia esse incentivo de todo mundo ficar, né? E hoje em dia com esse incentivo, mas aí obviamente que muita gente acaba não tendo tanta qualidade assim, né? Mas eu queria saber mais ou menos nessa época de 83, quando o professor começou 83 para frente, né? Como que era nessa época aí Olha, a educação? De fato, Anderson, acho que você faz uma observação bem importante. Primeiro que não faz muito tempo que o ensino foi universalizado, né, em todas as suas etapas. A educação ela foi por muito tempo elitizada. E eu acredito assim que nós tínhamos era um outro estudante, era uma outra forma de ensinar. E algumas pessoas podem dizer, olha, era melhor. Será que era mesmo melhor? Será que nós tínhamos uma amplitude do que se ensinava? Será que o conhecimento era mesmo significado? Será que ele atendia a todas as expectativas? Eu penso que por exemplo, quando eu, em 83, fui trabalhar, assim, a minha primeira escola era uma escolinha da zona rural, né? Era uma escolinha lá no sítio, onde eu tinha um quadro muito pequeno. Imagine você um quadro, não saberia dizer, mas quanto que daria isso aqui? Assim, gente, era muito pequenininho. E esse quadro eu tinha que dividi-lo porque eu tinha, na época, 26 crianças de todas as séries. Naturalmente, que as condições que eu tinha, é óbvio que não poderiam ser as mesmas condições se eu tivesse uma sala de cada turma. Então, isso foi superado não faz muito tempo.
Ou vocês acham que ainda no Paraná, em alguns municípios e no Brasil, ainda nós não temos essa realidade? Temos. E aí, naturalmente, que esse ensino vai ser precarizado. E não vai ser precarizado porque o professor, né, a equipe pedagógica não queira fazer o melhor. É porque as condições dadas não são as melhores. Então, eu alfabetizava, né, eu tinha pouquíssima experiência, uma coisa muito complicada que na educação acontece, que muitas vezes as turmas mais difíceis são dadas para aquelas pessoas menos experientes, porque o que deveria ser o inverso, não deveria ser. Mas enfim, eu sei que eu fiz meu trabalho durante 2-3 anos, depois acabei indo trabalhar na cidade, e aí nós tínhamos, né, aí foram quando começaram a surgir os programas. Anderson, eu sou da turma que iniciamos o ciclo de alfabetização, ciclo básico de alfabetização, porque compreendia-se que naquela época não era possível alfabetizar uma criança em apenas 1 ano, que ela precisava de um ciclo. Isso hoje é às vezes muito questionado. Será que isso é o melhor? Não é o melhor? E assim, a nossa educação, ela tem passado por diversas reformas, muitas reformas. E eu acredito que em alguns pontos têm sido muito positivas. Em alguns pontos eu acredito que parece que a reforma é apenas no papel e de fato, efetivamente lá no chão da escola, quando eu me preocupo com a escolarização, às vezes não acontece de fato. Mas eu digo para você que cada momento da educação houve o seu esforço, houve um desejo, uma vontade. Acho que foram sempre políticas públicas para se aplicar o melhor. Muitas vezes não aconteceu. E as mudanças têm ocorrido com frequência. Hoje estamos falando de um novo ensino médio, com um novo paradigma, com um novo olhar. Haja vista muitos estudantes que se evadem, sobretudo aquele que precisa trabalhar. Então essa discussão eu ouço há muitos anos. E eu acredito que nós estamos evoluindo. Eu tenho um olhar muito positivo. Eu acredito que as políticas públicas de educação, elas estão cada vez mais focadas na aprendizagem do estudante. Eu acredito que nós precisamos continuar valorizando o nosso profissional da educação, as famílias, né, mais envolvidas. E né, nós tivemos inclusive uma ampliação do ensino fundamental, o ensino de 9 anos, onde a criança precisa agora ter 6 aninhos até 31 de março para que ela entre no 1º ano. Então, este 1 ano a mais de escolarização, isso já fez a diferença. Nós estamos observando. Claro que em meio a isso tudo, né, tivemos agora 2 anos de um processo complicado, praticamente ter um EAD obrigatório, né? Isso, então você veja, Anderson, o EAD, eu acredito que foi um processo que as pessoas tiveram que aprender, num toque de caixa tiveram que aprender, não teve alternativa. Agora, já imaginaram para uma criança em processo de alfabetização, que muitas vezes não teve o apoio necessário em casa? Então essa criança está voltando para nós hoje, e nós temos que dar conta. Nós temos que dar conta das lacunas que aconteceram. E vamos fazê-lo, né? Eu acredito que aí houve uma lacuna, algumas perdas pedagógicas inevitáveis, mas essas crianças aprenderam também muitas outras coisas. Nós não podemos... aí nós precisamos também olhar a educação, que o processo não ocorre apenas na sala de aula, não ocorre apenas através dos mecanismos comuns que nós tínhamos. Hoje também o mecanismo da internet, ela é um instrumento muito importante, além de um conjunto de habilidades e valores que talvez, se não houvesse a pandemia, não tivéssemos aprendido. Então eu digo assim que toda essa evolução não só de nomenclatura, mas de momentos em que nós estamos vivendo, isso tudo é um reflexo da própria organização da sociedade. Eu vejo assim hoje nossos meninas muito, muito atentas, com uma capacidade de aprender muita coisa. E claro, precisamos organizar. Se não organizarmos, nós vamos ter aí perdas e às vezes a gente não consegue reparar. Mas eu tenho um olhar muito positivo da educação. E hoje, né, claro que antigamente era o ginásio, era o curso técnico, né? Hoje as nomenclaturas foram se ajustando, né? As novidades surgem, mas o que nós não podemos perder de vista é que
nosso menino, a nossa menina precisa aprender, e que o ensino tem que ser dado para que todas e todos tenham direito à aprendizagem. Falando nessa nomenclatura, quando era ensino, o ensino na época, creio que você começou um pouquinho antes da LDB, né? Sim. Foi implantado, que é em 95, né? Sim. Tá. Você sentiu diferença ou ficou só, mudou a nomenclatura e o processo continuou o mesmo? Ou você achou que mudou alguma coisa? Eu acredito que a LDB, ela é reflexo de um estudo muito grande, né, de que os parâmetros curriculares, eles nos trouxeram, por exemplo, os temas transversais. Muitas vezes você até trabalhava temas transversais, mas eles não eram formais, eles não eram tratados de maneira que os eixos principais ali fossem discutidos, formalizados através de disciplinas mesmo. Então eu acredito que abriu-se um leque de possibilidades de levar esse estudante a algumas reflexões que até então nós não tínhamos. Então eu vejo como positiva, né? Desde que você não coloque aquilo apenas como um enfeite. Né, como um grande professor que nós tínhamos no Arnaldo Busato, que Deus o tenha, nosso professor Aníbal, que às vezes ele falava e até nos chocava, ele dizia assim, gente, me perdoe, eu vou cuidar da minha matemática, porque o resto é perfumaria. Ele brincava, né, e claro que depois ria, que cada coisa tem a sua importância. Mas você veja, observou-se, percebeu-se da importância de tratar a questão ambiental, de tratar a questão da sexualidade, de tratar a questão da própria filosofia. Então isso foram questões que vieram trazidas através dessa reforma grande, né, a nova Lei de Diretrizes da Educação, onde nos trouxe que hoje a sociedade precisaria discutir outros temas que até então no ensino muito tradicional, eu sou fruto do ensino tradicional, né, onde nós tínhamos disciplinas, talvez por isso alguém diga, estudava-se muito mais, porque nós tínhamos uma grade muito mais fechada. Então nós tínhamos uma carga horária muito maior de matemática, de português, de história, de geografia. Então, mas agora trouxeram um monte de disciplina e ninguém ensina nada. Não, eu acredito que houve a possibilidade de ter mesmo essa transversalidade desse menino, de preparar esse jovem, esse adolescente, para o mundo e também para o mundo do trabalho, como cidadãos de verdade. Eu lembro que como eu fiz também o ensino técnico dessa época, né, um pouquinho antes de transformar em médio, o ensino técnico naquela época era mais, tinha muito mais disciplina profissional e pouco, né, por exemplo, eu tive química só um ano, né, física só um ano. E hoje mudou um pouquinho, né? Parece que é mais dividido, ou seja, a educação, mesmo no médio integrado, que é o profissionalizante, né? Ele dá uma equalizada. Dá uma equalizada, né? Então, você consegue ver, por exemplo, qual que é a diferença. Vamos ver, educação geral, não sei se porque você trabalhou bastante numa escola que tinha ensino técnico e que era chamada magistério, né? Isso, e depois também nós tivemos a inserção ali, na época do programa de expansão do ensino médio no estado, não me lembro agora que governo, mas por volta de 97, 98, que houve de fato uma expansão, né? Um desejo de que as escolas deixassem de ser técnicas para que fossem o ensino médio, né? Deixando de ser educação geral. Lembra que numa época chamou de educação geral, o ensino científico, propedêutico, teve várias nomenclaturas, né? Que era o preparo para o vestibular. Então aí nós tínhamos duas situações. A galera que era preparada para a universidade, que era aquele que não precisava trabalhar, e a galera que precisava trabalhar. E então o curso técnico, ele tinha esse foco apenas para o mercado do trabalho, o que não deixava de ser. Eu acho que ele poderia ter sido melhor se ele tivesse agregado mais disciplinas, até porque nada impede que esse menino que se prepare para um curso técnico também vá para a universidade, que inclusive é o caso do Anderson, que foi nosso aluno, e que depois acabou indo para a universidade, hoje tornou-se professor. E uma coisa inviabiliza a outra. É que na época, né, quem pensa dessa maneira, e que continua às vezes pensando, tinha que fazer alguns focos, né? E o ensino médio era aquele ensino com disciplinas mais generalizadas, a fim de preparar esse menino, essa menina para a universidade. Então, hoje o integrado foi meio que dar uma balanceada para que esse menino tivesse a possibilidade de pensar as duas coisas.
Mas essa é uma discussão que continua acontecendo, porque daí meio que perdeu-se a identidade. Mas e aí, o que eu quero para esse ensino médio? Eu quero um ensino médio que o prepare para a universidade, ou eu quero que se prepare para o trabalho? Porque hoje qual que é o desejo do nosso adolescente, que a gente quer muito que ele quer e nós queremos? Que ele trabalhe também, na verdade. São muito poucos os que podem simplesmente se dedicar aos estudos. Então, eu acho que esta é de fato o grande, talvez um dilema e eu acho que sempre essa discussão que ela não é longa, porque nós precisamos de fato trazer essa equalização. Hoje o novo ensino médio ele tem um formato muito diferente, haja vista a carga horária dele aumentou muito, porque, Anderson, se pensa, eu me lembro bem quando fui diretora do Colégio Arnaldo Busato, o nosso noturno era inviável você exigir que um estudante que era trabalhador, que ele começasse às 18h50 e fosse até às 23 horas. Isso era inviável. E seria no mínimo dessa forma para eu ter uma carga horária mínima para que tivesse qualidade desse ensino. Então, esse ensino ele acabou sendo meio que aligerado de alguma forma, até para que se tivesse uma possibilidade desse menino estar presente, senão ele não ia dar conta, porque ele trabalhava. Quantos e quantos nós não tínhamos de recebê-los com declaração de trabalho porque ele chegava na segunda aula. E ele morava longe, eu não podia segurá-lo até 11 horas da noite, porque ele perderia o ônibus. Então, o ensino noturno, que é uma outra discussão que poderia ser outro podcast, né? Poderia ser um outro tema, mas eu penso que, apesar de todas as tentativas e acho que buscas de melhorias, eu vejo possibilidade de melhora. O nosso estudante hoje, ele tem uma consciência de que ele pode também buscar a possibilidade do estudo por si mesmo. Hoje ele está muito mais antenado, hoje há mecanismos de busca do conhecimento, né, além do muro da escola, além do livro didático, além da sala de aula. Então eu vejo que o momento que nós estamos vivendo é esse, o momento continua sendo muito desafiador e inevitavelmente é outra sociedade, é outro momento, é outra geração e não dá para a gente ficar focado apenas nas questões do passado, não. A galera tem carência de conhecimento e hoje o conhecimento ele é muito instantâneo, né? Informações que hoje as informações envelhecem muito rápido e o professor hoje está precisando ser muito, muito, muito ágil, né, Fernando? Anderson, você que está em sala. É verdade. E, assim, uma questão que às vezes a gente ouve bastante eu acho que não mudou o aspecto, né, mas a questão do aluno na sala de aula. A professora que já dá aula desde 95, eu comecei em 2007 da aula, e já acho que tem um pouquinho de diferença, mas por causa das tecnologias que vieram. Você acha que mudou muito a caracterização do aluno na sala de aula ou só mudou o formato? Por quê? Então, como eu digo para você, a sociedade mudou muito e o formato, eu penso que a forma de trabalhar, esse nosso estudante hoje muito crítico, alguns muito, às vezes a gente diz, puxa, ele é tão desinteressado, e às vezes a gente tem mesmo aquele aluno que não tem interesse. E eu acredito que, agora, o aluno, ele quer sempre conhecimento, ele quer o desafio. Se você não o desafiar, ele vai te desafiar que aquela aula não é interessante. Então, eu vejo que é um grande desafio hoje. Muitas vezes você tem uma sala muito lotada, esse eu acho que é um desafio grande para o professor. Hoje, as questões que estão postas para a gente, será que aquilo que eu estou debatendo é aquilo que está sendo significativo para esse estudante? Que muitas vezes, eu, por exemplo, como professora de língua portuguesa, eu sei que alguns conteúdos nem sempre são atrativos, porém eles são necessários. Então, essa ressignificação, tornar o ensino como prática social é muito desafiador. Então eu vejo assim que o nosso estudante hoje ele é muito mais sedento de conhecimento, ele é muito mais crítico e é uma geração que nem sempre é tão quietinho, tão cuidadoso quanto nós fomos. Porque nós somos de uma geração em que, mesmo que não estivéssemos tão felizes,
nós ficávamos calmos. Hoje, eu estou fora de sala desde 2014, para falar a verdade, mas eu estou o tempo todo em contato, porque tenho minha neta adolescente que está na escola, tenho meu neto quase adolescente também na escola, uma neta pequenininha, então a gente também acompanha esse movimento, e sei que o aluno, ele não é o mesmo, e nós não somos o mesmos, e por isso que nós precisamos buscar mesmo um jeito de fazer com que essa galera queira aprender. E esse, para mim, eu acho que sempre foi um desafio e continua sendo. Continua sendo, com certeza. E essas mudanças, assim, você acredita que essas políticas, ou como, por exemplo, as mudanças de formato, elas estão tentando, elas ajudam, porque às vezes o aluno se sente, eu não aprendi tudo, ou ele sempre vai perceber isso depois que ele termina, né? Enquanto ele está fazendo, que a gente fala, você tem que aprender, não, você tem que estudar, né? Ele às vezes, né, a gente fala em generalizar, né? Mas não é todo mundo, né? Mas o comentário que surge criticando a escola, né? É porque o cara ficou insatisfeito de não ter aprendido tudo que ele gostaria de ter aprendido naquele momento que ele está vivendo. Porque ele precisa, agora que eu preciso do emprego, de ter aquela formação, e eu não tenho, eu vou lá fazer a entrevista e não consigo responder. Você acredita que, por exemplo, inserir um nono ano, o nono ano foi para começar mais cedo, né? Na verdade, posso responder já? Pode. O nono ano, ele é o resultado do ensino de 8 anos, né? Nós tínhamos na época a criança que ela entrava com 7, ela começou nós aumentamos a série ali no fundamental, então por isso que acrescentou lá o nono ano. Então, na verdade, o fundamental ganhou 1 ano a mais de escolarização. Então, por isso que, o que deveríamos supor? Que nosso estudante deveria chegar ao nono ano num patamar mínimo necessário daquilo que a gente acredita, né, Anderson? Mas nem sempre isso acontece. E aí eu acredito que uma série de fatores. Eu acredito que generalizar não dá mesmo, é perigoso, né, fazer a generalização de que quer que seja, mas eu acredito muito que é uma geração imediatista. Hoje, meu Deus, por exemplo, a leitura é um mecanismo tão importante e nossa meninada, de fato, eu vejo que nós estamos precisando trabalhar muito a questão da leitura, a questão do foco naquilo que está se fazendo. Vejo que também nós temos aí um elemento muito importante no processo ensino-aprendizagem, que não apenas o professor, não apenas a tecnologia, mas eu jogo muito essa responsabilidade também para a família, sabe? O que nossas famílias têm sido enquanto parceria desse tripé? Eu acredito muito que o estudante precisa fazer o papel dele, né, a escola com o seu aparato, com toda a sua formação, mas e o elemento família? Eu acredito que que houve um desgaste. Nós precisamos resgatar esse papel da família. E assim, mas o menino lá do ensino médio, olha, se ele não tem responsabilidade, eu tenho que chamar a família sim para que me ajude. Porque talvez, Anderson, ele vá realmente entender o porquê que ele deveria ter aprendido aqueles conceitos matemáticos, ou, digamos, uma coisa bem básica. Eu sempre dizia para os meus estudantes, a linguagem, por exemplo, a linguagem falada, a linguagem escrita, na hora do emprego, entre 2 redações, uma bem feita e outra não bem feita, eu dizia a ele, se eu sou a empregadora, eu ia pegar a melhor redação. Mas a redação ela não foi ensinada em um dia. É o resultado de um trabalho de, no mínimo, 10, 12 anos. Então, esse investimento que nós temos feito desde os... Gente, hoje uma criança, ela poderá entrar na escola com 6 meses de idade. E nós vamos ter um investimento nessa criança, né, que vai passar por todos, para educação infantil, que já é uma escolarização, que já é os conceitos de psicomotricidade, de afetividade, de raciocínio lógico, de leitura, de cultura. Aí ela passa mais a sua quantidade de tempo no ensino fundamental, isso desde o 1º ao 9º, e aí mais o ensino médio, e aí na hora do Enem, nós
Muitas vezes constatamos um estudante que não tem a leitura mínima, com proficiência, que ele compreenda um texto para interpretá-lo ou uma resolução de um problema de física, de química ou de matemática. Então, em algum momento o processo não se completou. A culpa é do professor, a culpa é da escola, a culpa é da família, a culpa é do aluno. Eu penso que a culpabilização, ela não leva ninguém a nada. Mas eu acredito que olhar esse processo e verificar o que é que se pode fazer para melhorar esse quadro é da nossa obrigação. E infelizmente nós temos observado, hoje, quando você tem lá um resultado do PISA, que aliás eu nem quero dizer se eu não olhei, por exemplo, o último, não sei nem em que ano que aconteceu, agora que não estou por dentro, eu via muito isso quando professora de português, era uma coisa que me doía na alma, quando nós constatávamos que os estudantes de 9º ano, eles na maioria não liam, eles adivinhavam para responder. É isso que eu ia perguntar para você agora. Então, um percentual muito pequeno de estudantes, de fato, que leem. Então, nós temos muitos problemas com a leitura. Então, qual é o problema da leitura? Já é da base. É da base que ele continua. Como professora de português que sou, eu gosto de deixar sempre muito claro. A alfabetização, o processo de letramento, ele é um processo de ensino da educação infantil, né? Quando a criança começa lá, minha neta tem 4 anos e já está nessa fase. Aí ela passa por todo esse processo e assim, depois passou do 1º ano, eu desisto de ensinar? Não. A leitura, ela é ensinada até o ensino médio, no mínimo. Porque a linguagem da língua portuguesa, para eu ler o conto do Machado de Assis, para eu ler Cecília Meirelles, para eu ler o quadro de Tarsila do Amaral, para eu ler o conceito de física, de geografia, são diferentes. E eu preciso ensinar esse menino, essa menina. Então a leitura, ela precisa ser ensinada. Ela precisa ser ensinada. Essa semana nós tivemos o lançamento da Viagem Literária, que é um projeto de resgate de leitura nas nossas unidades, nossos mais de 10.000 alunos do ensino fundamental. E aí eu fiz uma analogia com eles de uma leitura que eu fiz de uma grande escritora na prática de leitura, que é a Isabel Soler, e ela dizia assim que quando construímos um prédio, nós precisamos dos andaimes, não é verdade? Depois que eu vejo aquele prédio de 30 andares, de 15 andares, eu nunca vou imaginar que ele ficou feio enquanto ele era construído com muitos andaimes. A leitura são andaimes para a gente. Ela que nos ajuda a construir enquanto falantes da língua portuguesa, enquanto escritores, enquanto leitores. Então a leitura, ela tem essa dinâmica e nós temos falhado em todos os sentidos. Eu penso que nós precisamos ampliar, nós precisamos trabalhar mais. E assim, diagnósticos não nos faltam. Nós temos diagnósticos de leitura, da matemática, através dos números, né, dos dados que nos apresenta a prova Brasil, a provinha Brasil, o Enem. Ele escancara para nós quais são as realidades. Agora, como enfrentarmos isso? Aí eu acho que as políticas públicas do MEC, da Secretaria de Estado, da Secretaria do Município, nós estamos sempre buscando corrigir. Isso é fato. Ninguém quer fazer uma política pública que não corrija. Mas precisa de muitos atores no processo, né? Inclusive um estudante que hoje ele é imediatista, às vezes ele não tem a mesma perspectiva que eu tenho, e aí eu acho que a gente precisa muito da família, né, do poder público, né, das entidades privadas, da sociedade como um todo, pensando que a educação é assim a única forma que a gente tem para mudar esse mundo, para mudar esse país. Então, lá, um aluno, assim, eu sei que foi professora de literatura e de língua portuguesa, né? Ele tem algumas dificuldades. Primeiro, da cultura da leitura, né? Mas às vezes o aluno lê, ou a pessoa lê, não digo só aluno, sim. Mas não consegue interpretar o que está lendo, né? Então, ler já é difícil. Mas quando lê, não consegue entender o que está lendo. E daí, quando lê e entende o que está lendo, ela tem que escrever sobre o que está lendo.
do que ela leu, né? Contar o que ela leu. Isso. Tem nessas 3 aí, qual que você acha que foi que é mais fazendo a pessoa escrever algo que ela... Até mesmo para contar, porque como eu trabalho com ensino profissionalizante, a gente pede relatório, né? E às vezes a gente percebe que o aluno tem dificuldade de contar aquilo que ele realmente fez, né? Nem uma leitura, mas pegar e escrever, ó, eu comecei a fazer isso, e pegar e colocar numa ordem certa no que foi feito, relatar o que fez, né? Então, a escrita, a leitura e a interpretação. Anderson, as 3 coisas caminham juntinhas. Quando nós fazemos a abordagem da leitura, aquela leitura mesmo, a leitura... Né? Existem vários níveis de leitura. A leitura quando eu tenho um objetivo A, B ou C, a leitura prazer, enfim, a leitura. Quando a leitura ela acontece no seu nível de proficiência, é uma leitura clara. Às vezes eu preciso ler 1, 2 vezes. Se é um assunto que eu não domino, eu vou ter que ler mais de uma vez. Talvez eu tenha que sublinhar a palavra, buscar o vocabulário. Mas quando o nosso estudante tem essa prática de buscar compreender ali num primeiro nível de leitura, aí um segundo nível de leitura já é falado o que ele leu, e um terceiro nível, que é o nível de proficiência, é quando eu leio, compreendo e ainda estabeleço relações daquilo que está debaixo do texto que eu não consegui compreender. Então esse é o nível que a gente gostaria de ter. E quando esse estudante, né, vamos dizer esse estudante, esse cidadão, essa pessoa lê com essa profundidade, não tenha dúvida, ela vai escrever sobre o que você pedir, porque ela terá essa condição, porque são faces de uma mesma moeda. Quem lê bastante, normalmente, não é regra, mas normalmente, ele vai falar com fluência, ele vai ter ideias muito melhor organizadas, sem dúvida nenhuma, e automaticamente ele vai conseguir compreender melhor e assim, nas diversas formas de gêneros textuais. Seja um poema, né, que às vezes tem mais dificuldade porque não tem familiaridade, mas seja as diversas formas de textos e de formas que a comunicação se apresenta para nós. Então eu diria assim que o X da questão é de fato uma leitura bem direcionada, aquela leitura guiada, porque aprende-se a ler lendo e em alguns momentos aprende-se a ler com alguém nos ensinando. E é por isso que nós precisamos perder nós temos às vezes o equívoco de pensar que no momento que a criança se alfabetizou, que ela teve a capacidade de ler, né, de codificar e decodificar, aquilo ali é uma leitura básica, é a leitura básica. Agora, no momento que ela compreende, enfim, que ela compreende o contexto daquela frase, o porquê, o que aquilo significa, aí sim, aí ela fez a compreensão da leitura. E isso só se faz com muita prática de leitura. Senão, por exemplo, às vezes tem uma criança que ela não consegue fazer a leitura de um gráfico, porque ela não aprendeu a ler um gráfico. Nós precisamos ensiná-la. E assim ela vai conseguir perceber, às vezes um gráfico, ela pode compor um texto enorme a partir do gráfico, e o gráfico nos dá muitas informações. Mas eu preciso ensiná-la. E hoje, como isso hoje, às vezes, a tecnologia me traz muito pronto, talvez hoje eu tenha deixado de construir. Eu, por exemplo, como professora, eu sempre fiz muito texto coletivo, eu ia para o quadro escrever texto com as crianças. Então, assim, é preciso hoje treinar mais essa meninada. É o que eu penso, eu posso estar equivocada. Eu acredito que ler se aprende lendo, e escrever se aprende escrevendo. É treino. Não existe outro jeito. É praticando que vai desenvolvendo melhor, né? Isso, e uma coisa tem a ver com a outra. Certo. Comentando aí um pouquinho sobre o estudante, que assim, eu percebo no decorrer, porque assim, eu estudei em escola pública, né? Minha irmã também. Então, não sei se você conhece a minha irmã. Uhum. Ela foi professora aqui no Castelo Branco, né? Ela também estudou sempre, ela estudou no Castelo, depois foi para o Cefet, daí foi para a faculdade, né? Hoje é professora, fez doutorado, inclusive, né? E assim, estando no ensino médio, ela já acreditava que ela podia alcançar outros níveis, ou seja, ela não foi lá buscar, não, eu vou aqui a gente tinha, ao contrário de você que está lá no interior, né? Aqui a gente tinha a possibilidade
da faculdade pública e da privada, né? Uhum. E ela foi buscar a pública, né? Mesmo sempre estudando em escola pública, né? Desde do início. E eu percebo que o pessoal que está no ensino médio, eles não têm essa... eles falam assim, não, eu quero fazer uma faculdade, mas eles já buscam eu não vou passar na pública, né, numa federal ou numa UTFPE. Elas já pensam em ir direto, né, vou tentar uma particular, né, juntar dinheiro para particular. Você acha que isso aí é uma cultura que o pessoal acha que é mais fácil, ou que é o caminho mais fácil, ou eles não têm essa motivação? Eu não entendo onde que eles não buscam essa... não, peraí, vou tentar a pública primeiro, se eu não conseguir, né? Mas não, eles só vão direto para privada. Você tem uma percepção? Anderson, a minha percepção é que acho que é um pouco de tudo, né? Eu acredito assim que muitas vezes aquele menino que até compreende que ele foi relapso, que ele deixou de entregar o máximo dele, né? Em sala de aula eu percebia isso. Eu percebi alguns que não, professor, eu vou tentar federal, eu vou tentar isso, aquilo. Outros, não quero, isso aqui já dá para mim. Então eu vejo assim que aí eu vejo de novo o papel da família, o papel de exemplos, né, de que o cerca esses meninos, porque você veja, hoje a Universidade Federal, a maior parte dos estudantes que entraram são da rede pública. Nós aqui em Pinhais, nós temos o cursinho pré-vestibular, não sei se vocês sabem, gratuito. Eu sei. Sabem disso? Eu sei desse projeto. Este ano, com mesmo o ensino à distância, até quando eu soube, na Federal nós já tínhamos 14 ou 15 estudantes que ingressaram. Isso depois tem as questões do Enem, porque aquele aluno do ProUni, aliás, esse que vai do ProUni é aquele que tentou muito a pública, né? E que depois ele vai conseguir lá uma boa faculdade através do ProUni, que é uma bolsa que acaba sendo pública para ele. Então, eu vejo assim, Anderson, que o que mais me entristece é o estudante sem perspectiva. E isso eu jamais diria que é uma responsabilidade do professor, porque nós, professores, eu sei que há um incentivo muito grande, né, de fazer o melhor, de trabalhar muito. Mas eu vejo que essa falta de perspectiva inclusive também de pensar, por exemplo, até o que o país está vivendo hoje, essa questão de desemprego, sabe? Porque hoje muito jovem, como eu disse, muitos são imediatistas, quando eles não vislumbram que aquela faculdade vai lhes dar uma possibilidade de um grande emprego para ganhar muito dinheiro, às vezes eles já não querem mais lutar por isso. Então a falta de perspectiva de futuro, para mim, eu diria que é assim um elemento fundamental desse desânimo, desse desestímulo, dessa desmotivação. Porque eu, enquanto estive em sala de aula, eu sempre briguei muito com eles. Eu dizia bem assim, gente, vocês estão vendo esse conteúdo aqui? É o mesmo conteúdo que está lá na apostila do curso X. Sabe qual que é a diferença? A diferença é que o cara que está lá, ele paga caro e ele não perde um minuto da aula e ele tira todas as dúvidas com o profissional que está lá. Qual é a nossa diferença? Primeiro, vocês acham que vocês não pagam, vocês pagam. Né? Vocês pagam a minha aula, vocês pagam a aula do professor. No entanto, vocês acham que por ser pública nós não temos a condição de dar a mesma aula para vocês, e nós queremos dar a mesma aula, muitas vezes eles não nos permitem. Não nos permitem por algazarra, por tirar o foco. Então eu sempre fiz muito essa reflexão para eles, dizendo assim que o tempo de aula deveria de ser 50 minutos, no entanto eles ficavam boicotando para que fizéssemos de 40 e de 30. Eu fiz muito essa reflexão com os estudantes para que eles entendessem que o direito deles era o mesmo de ter uma escola de qualidade e que a vaga na universidade não era uma vaga já determinada que era para quem estudava no curso A, B e C, mas que era para todos os estudantes. Então eu acredito assim que o nosso estudante é perspectiva de futuro, ele não consegue mais observar isso. Eu penso que eu observava muito isso, porque, Anderson, a minha vida era muito difícil e eu entendia, eu tinha certeza que era só pela educação que eu podia mudar a minha vida. E hoje eu não percebo muito isso nos meninos e meninas.
é como se, tanto faz, e se tanto faz? Então eu acredito, o que fazer? Será que nós estamos precisando ser mais exemplos para essa galera? Será que a gente precisa chamar mais atenção disso? Será que a família também deixou passar batido isso? Será que nós estamos dando a devida importância de que a educação, para além de me trazer um bom emprego, ela me torna uma pessoa muito melhor e com uma perspectiva ainda melhor? Porque se com a educação não muda a sociedade, tampouco sem ela nós vamos mudar, já dizia os nossos grandes estudiosos aí, um Paulo Freire, que é um exemplo para a gente de uma educação que é assim que transforma. Então, Anderson, eu fico assim, acho que não dá para dizer é isso ou é aquilo, mas para mim o que é mais triste é esse olhar de não ter perspectiva, de pensar, puxa, se eu estudar bastante, talvez eu não vou conseguir no primeiro momento, mas eu vou continuar estudando. Veja, inclusive o cursinho pré-vestibular de Pinhais, que é uma política pública que eu adoro, ela está presente desde 2009, justamente para preencher essa lacuna. Porque nós sabemos que devido a tantas situações que a escola tem, sobretudo o ensino noturno, que há uma defasagem. Então, o cursinho pré-vestibular, ele vem para contribuir um pouco para aqueles que querem. É por isso que nós temos lá 150 vagas e passa-se por uma seleção. Então, hoje são 150 estudantes que sempre são preparados anualmente e que anualmente aí cerca de um percentual muito significativo adentram as universidades públicas e privadas via ProUni. Então eu espero muito que esses meninos e meninas voltem a ter perspectiva, a ter esperança. Até falando desse curso, eu quero que se você puder falar um pouquinho mais como que ele funciona, porque eu convidei também o professor Rodolfo, né, que na época que eu estudei, ele meio que corria atrás, né, para fazer a formação ali no final de semana, no sábado, né, para preparar. Era um assim, um pouco como é que é, o professor ia voluntariamente, né, e assim, de certa forma se ajudava um pouco, mas também se motivava às vezes, né. Eu acho que a motivação ajuda bastante no processo quando você quer se preparar para um vestibular. E é bom que tem se é uma política pública, provavelmente tem um recurso melhor, então funciona mais. Sim. Como é que funciona? Sim, Anderson, que bom que você lembrou disso. Na época, havia um grupo de professores em que nós íamos aos sábados dar aula. Eu trabalhava com português, literatura e redação, o professor Oswaldo, nosso saudoso Anevan, enfim, o Rui, o Oswaldo, nós tínhamos vários professores que trabalhavam, porque nós tínhamos muito sonho que vocês fossem para a universidade, e o Rodolfo era um desses organizadores, e nós fazíamos de maneira voluntária. Então isso na época em que você era estudante. E depois, quando eu tive a possibilidade de vir para o município, enquanto secretária municipal de educação, aí foi quando nós conseguimos implementar. E ele é totalmente gratuito, hoje ele é subsidiado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e desde então são muitos e muitos jovens que já fizeram universidade, que já estão no mercado de trabalho. Enfim, isso não é obrigatório, mas aqueles que foram para a universidade, e muitos que conseguiram fazer boas faculdades via ProUni também. Então é através de professores de cursinho, uma licitação, né? E hoje nós sempre fazemos uma seleção, há um teste seletivo. Este ano ele deve começar agora no primeiro trimestre ainda, ele deve começar. E assim, é muito interessante, sabe, Anderson? E a gente fica muito feliz, porque você sabe que no ano de 2016 ou 17, eu não me lembro agora, estávamos num mutirão da saúde. Nós fizemos uma organização e uma mutirão da saúde para tirar aquelas filas de espera do médico especialista, do exame, aquelas filas que ficam intermináveis. E sempre lembrando que essa parte é uma parte que não é de domínio, não é de responsabilidade, digamos, do município, ele é da rede estadual, mas como nós temos que fazer algo, então nós nos organizamos para isso. E foi muito interessante que nós chegamos numa unidade básica de saúde, e lá estava uma médica, dermatologista muito novinha,
E aí ela disse assim que ela estava ali, né, que ela queria agradecer a nós, porque ela foi uma estudante do cursinho pré-vestibular e ela era uma médica, dermatologista, estava ali devolvendo o trabalho em retribuição ao que o município havia feito. Então nós temos médicos, advogados, dentistas, matemáticos, a galera da estatística, das ciências contábeis, muita gente que Pinhais conseguiu promover o acesso, né, através desse cursinho pré-vestibular, que ele é de muita qualidade. Ele ocorre aqui na Secretaria Municipal de Educação, né, num auditório apropriado, profissionais muito competentes, material didático. Então é muito interessante. Ele acontece, só ficar de olho no site, deve estar para acontecer o teste seletivo. Então, o teste seletivo ele é para estudantes exclusivamente da cidade de Pinhais. Isso, do ensino médio. Eles têm que estar no terceiro ano ou quarto ano, ou pode ser de qualquer ano? Não, ele normalmente é terceiro, quarto ano, no caso, quarto ano se for o técnico, e às vezes uma pessoa que estudou e está sem estudar, ela também tem o direito a fazer. O teste foi dia 31. Já foi. Foi dia 31. Esperamos que todos tenham interesse, mas ficar antenado para as próximas seleções. É uma política pública muito interessante. E aí, Anderson, eu fico muito feliz, porque eu acompanhei muito, porque foi na minha gestão como secretária, e aí eu me tornei vereadora, e aí eu pude tornar o pré-vestibular uma lei. Então hoje é uma lei no município. E na questão de dificuldade, eu diria assim, porque você foi professora, foi diretora, né? Uhum. Então depois a gente vai comentar um pouquinho da parte pública também. Uhum. Né? Quais foram as maiores dificuldades assim, de sala de aula e depois como diretora? Tem alguma história que dá para contar? Sim. Olha, eu diria assim que uma das questões que se alguém me perguntasse assim, olha, o que era mais difícil para você na sala de aula? Eu sempre fui muito estudiosa, sempre gostei muito, adoro dar aula, sempre gostei muito, mas assim, eu achava muito complicado quando você não tinha condição do trabalho, fosse por falta de um material, uma coisa que às vezes me incomodava, isso mais na rede estadual, assim, na rede já do fundamental, médio, por exemplo, a ausência de professores, eu chamo isso de não ter condição de trabalho, né, porque aí eu não conseguia trabalhar, porque havia a falta do colega, ou de outro, isso dificultava o meu trabalho. Isso eu digo para você como professora, como diretora e até como secretária, né? Quando você não tem o profissional no seu local fazendo o seu trabalho, você cria uma rede de dificuldade para os demais. Então eu diria assim que muitas vezes quando essa condição de trabalho me faltou, eu diria que foi uma dificuldade. E eu diria assim que a dificuldade também é de fato de levar esse estudante, essa família, a compreender a importância da educação, a compreender a importância do seu trabalho, que é trabalho. Sabe que muita gente até hoje não entende o trabalho de professor como trabalho, né? Você trabalha ou você só dá aula? Já ouviu isso? Então essa valorização, Anderson, eu acho que ela precisa ser construída diariamente, todos os dias. Então eu diria assim que dificuldades que eu teria tido seriam essas, porque a minha relação com professor-aluno sempre foi muito, muito boa, né? Eu sempre gostei muito. Eu acredito que as dificuldades maiores foram essas. Vivemos momentos muito difíceis, em alguns momentos, né, de alguns governos, mas eu sempre tive assim como uma paixão imensa de dar aula, de fazer a diferença na vida do estudante. Eu sempre dizia aos meus colegas, olha, o lugar do debate, da reivindicação não é na sala de aula. A sala de aula é lugar de eu dar a melhor aula do mundo, porque esse estudante espera isso de nós. Então ali é uma entrega. Eu dizia assim, olha, aqui a minha aula é como se fosse uma oração, então todo mundo tem que ouvir, nós vamos interagir, nós vamos dialogar. Então essa questão eu nunca tive problemas. Então para mim, assim, dificuldades era
Se aquela escola não me deu condição de eu entrar e dar a minha aula, era algo que me dificultava. Como diretora, isso era um dificultador. Quando eu chegava na escola, me faltavam 8 professores, por N razões. Então, que eu considero não ter condição de trabalho. Então, isso era umas questões que dificultavam. E, né, essa conscientização da importância do profissional da educação, porque eu digo assim que valorização salarial é beleza, a gente precisa, mas a valorização do meu papel é tão importante quanto. Não é fato? Então, muitas vezes, dessa desvalorização foram coisas que me fizeram triste, mas eu nunca perdi a esperança de dias melhores, porque eu acho que educação é o que faz a gente pensar que é a nossa saída, né? A nossa possibilidade de um mundo melhor. E para terminar aqui, aquela questão de mudança, porque a gente já falou bastante aqui de como era o primeiro grau e segundo grau antigo, né? Falando um pouquinho do ensino fundamental, que foi inserido esse 9º ano. Depois a gente vai comentar um pouquinho. O ensino fundamental, esse primeiro ano, ele foi incluso no Fundamental 1, que é da responsabilidade do município, ou não? Não, ele é uma política pública de MEC, né? E que você vai inserindo no município, por exemplo. Eu não quero fazer. Não, é obrigatório. Sim. Isso é diretriz então, nacional. Na verdade, o Fundamental 1 é que ganhou 1 ano a mais, então. Isso. Entendi. Nós temos o ensino fundamental, ele ganhou 1 ano a mais, por isso nós temos lá o 9º ano. Tá. Daí, esse novo ensino médio, que agora, até então não tinha sido mexido ainda, foi mexido no fundamental, né? E agora, em 2017, né, que teve essa implantação, e agora está efetivando a partir desse ano. Aqui no estado, não sei se em outros estados já tinha sido antes, mas eu acho que esse ano era o último prazo, né, para começar. Isso. Né? E no Paraná começou esse ano. Você vê alguma... que agora você não está mais em sala de aula, mas... Eu não estou. Eu não teria muita propriedade para falar mas eu vejo como iniciativas de melhoria. Como eu disse, essa carga horária ela foi bastante ampliada. Eu acredito que se a carga horária foi ampliada e ampliada de modo a atender as demandas, excelente, porque eu não posso apenas ter mais carga horária do mesmo, né? Eu acredito muito que essas mudanças levaram a reflexões e eu acredito que seja para mudar. Naturalmente que as pessoas levam tempo para se adequar, né? Porque numa mesma instituição você tem lá uma galera que entra num horário, outra que entra... É uma logística diferente. Mas eu acredito que seja para melhoria. Desde que eu não tenha que cortar conteúdos, né? Eu penso que nós já estamos assim... Eu acho que nós já aligeramos tanto, eu acho que nós já esvaziamos tantas disciplinas que, como eu lhe disse, eu não conseguiria lhe falar, não nesse momento, eu poderia me equivocar, mas eu tenho ouvido de diretoras, de equipes pedagógicas, assim que tem sido um trabalho árduo para essa adequação, tanto das famílias quanto da própria equipe, mas estão vendo com olhos de que há um esforço do Estado e até hoje das famílias, porque as famílias precisam se adequar, para cobrar mais. Então eu vejo que é um esforço positivo, né? Ainda que haja situações que poderiam ser ponderadas, mas eu vejo como uma tentativa para recuperar, para reparar, né? Para buscar aí conteúdos, melhoria dessa qualidade. Tá certo. Assim, a minha impressão é que, por exemplo, foi votado esse novo ensino médio em 2016 ou 2017, que agora não lembro muito bem. A partir do momento que foi aprovado, será que já não... Porque eu vi quando começaram a falar e passar para os profissionais, né, da educação, para os professores, enfim, como que ia ser, foi ano passado. Será que a partir do momento que foi aprovado já não tivesse começado a preparar o pessoal para vai ser assim, assim, assado? Porque senão eu vejo esse ano só foi implantado o primeiro ano, né? Sim. E até o início do ano a gente estava meio assim em dúvida, como que vai ser isso? A gente fica perdido, não sabe exatamente como que vai ser, né? É incluso uma parte
profissional, daí, assim, pelo que eu entendi, era o aluno podia escolher, mas na verdade não é bem assim, né? Se ele for inserido naquele curso, ele vai até o final, né? Ele não pode mudar, né? Algumas imposições, né? Não tem como ser muito livre, né? Então ficou meio confuso assim tanto para nós profissionais e para os alunos ficou também meio vago. Mais difícil ainda. Eu concordo contigo. Eu acredito que esse é um mal do qual, né? Acho que convivemos aí já há alguns anos. Seria o ideal, né? O ideal seria que esse debate fosse muito mais amplo, né? E que houvesse mais tempo de discussão e de entendimento, até para levar isso de maneira mais tranquila, porque quem não compreende, como é que efetiva? Então é de se pensar mesmo. Eu concordo com você e naturalmente, como não participei de nenhuma construção, então qualquer fala minha poderia ser aqui completamente equivocada e injusta, mas olhando para o lado do profissional e para o lado do estudante, das famílias, eu acredito que, né, talvez pudesse sim o diálogo, se não ocorreu antes, que ocorra agora, né? Que ele não deixe de existir, porque é muito importante as pessoas compreenderem aquilo que elas estão inseridas, aquilo que elas precisam dar conta, o que elas precisam fazer, e não apenas chegar e dizer, a partir de agora a aula começa às 7 horas e vai até 12:30. Acho que isso é o que vai mudar a vida dela, mas o porquê? O que é que eu terei nesse tempo? Acho que é uma discussão que se ela não aconteceu antes, ela pode acontecer agora. Perfeito. Bom, então a professora mesmo falou que desde 2014 você foi eleita vereadora primeiro, né? Fui eleita vereadora em 2012. E daí em 2014 assumiu a Secretaria de Educação. Em 2009 eu me tornei secretária de Educação. Aí em 2012 me tornei vereadora. Aí 2012, né, 2013, 2014 eu acabei tendo a oportunidade e junto com a prefeita Marli Paulino nós saímos candidatos a deputado federal estadual, né, numa votação muito significativa. Aí em 2015 eu assumi a Secretaria Municipal de Administração e daí em 2016 retornei para a Câmara. E aí em 2016 fui vice-prefeita na chapa com a prefeita Marli, né? Trabalhamos 2017, 2020 e 2020 nos reelegemos prefeito e vice, e agora no dia 31 a nossa prefeita precisou fazer a renúncia do cargo porque ela é nossa pré-candidata a deputada estadual e por isso, né, por uma questão de legislação, eu assumi o cargo no dia 1º, né? Mas faço parte da equipe desde 2009. Então, as pessoas têm me perguntado, e aí, como é que tem sido? Eu digo que tem sido muito trabalhoso, a responsabilidade é imensa, porém eu tenho uma familiaridade porque eu estava, né, sempre estive muito ao lado da prefeita, ela me possibilitou trabalhar e estar muito do lado, muito à frente, então o desafio é grande, mas junto com a equipe nós estamos bastante articuladas e afinadas aí com o plano de governo, com o cuidado com a cidade. Certo. Você teve que pedir exoneração do concurso ou tem uma licença que você pode, se de repente você deixar de ser... Isso, pode assumir novamente? Eu tenho uma licença, é licença para cargo eletivo, né? Isso está é um direito, né, do servidor, e eu estou afastada. Tanto é que todos os meses eu assino lá um boletim dizendo que eu existo e que eu estou trabalhando, né, como hoje como prefeita. Mas isso desde 2014 eu estou, porque em 2013, 2014 eu ainda trabalhei, eu tinha um padrão. E como secretária de Educação também você tem o direito a ocupar um cargo de secretária de Educação, né? E, enfim, mas eu continuo sendo uma professora, sou uma professora da rede pública estadual e lotada no Arnaldo Busato e, no momento, prefeita da cidade com afastamento do cargo. Entendi. Tá, então esse trabalho daí a gente vai falar um pouquinho da educação, até pedir para que olhasse a educação infantil, né, que é a responsabilidade da prefeitura. Isso, né? Infantil e fundamental e educação de jovens e adultos. Da fase, primeira fase. Todos esses é responsabilidade do município. Totalizando em cerca de 14 mil alunos. Certo.
Tem como fazer uma comparação de como que era antes de assumir? Bom, você assumiu um 2009. cargo em 2009, que foi quando o Luizão... O Luizão era prefeito. Certo. Uhum. E antes de você assumir esse cargo, tem uma noção assim para identificar o que tinha de problema antes, que daí foi resolvido, e o que pode... Sim, posso fazer uma fala rápida. Anderson, o município de Pinhais sempre foi um município muito organizado. Eu acredito que os meus princípios jamais me permitiriam fazer uma fala diferente. Quando assumi a Secretaria Municipal de Educação, era um desafio gigantesco, porque as escolas do município de Pinhais sempre foram escolas muito bem estruturadas, né? Uma proposta pedagógica, enfim, tínhamos uma secretária de educação assim, de mais de 25 anos no cargo. Então foi muito desafiador ocupar aquele espaço. E nesse período eu tive uma equipe, né? Uma equipe muito bacana, e nós fizemos as mudanças que nós havíamos discutido no plano de governo. Veja, até então nós não tínhamos eleição de diretores, então foi na nossa gestão em que nós colocamos, né, nós efetivamos, né, que era um compromisso. O diretor era indicado? Ele era indicado. Então nós fizemos eleições diretas de diretores. Na época nós tínhamos escolas e ICMEIs. No ICMEIs eram também professoras que eram diretoras. Quando nós assumimos, nós fizemos todo um ajuste, uma reforma talvez, mas uma proposição diferente no estatuto, no plano de carreira, onde no ICMEIs também puderam ser as próprias educadoras serem diretoras. Então isso já foi um avanço. Nós fizemos concurso de pedagogas, as pedagogas também eram cargos indicados, hoje é uma carreira comum, né? Esse modelo não, essa forma de gestão, de implementar uma equipe pedagógica com um processo permanente, isso é um modelo inclusive da rede estadual, e que eu acredito muito que é importante ter alguém que construa um projeto político pedagógico numa escola de maneira permanente. Tivemos a ampliação de muitas escolas, foi um momento onde nós ampliamos vagas, nós saímos de... se eu disser algum número agora posso me esquecer, mas assim, nós mais do que dobramos o número da educação infantil, que é um grande desafio, exige um investimento muito grande na educação infantil. Nós implantamos a escola de tempo integral, nós tínhamos um único polo com cerca de 30 alunos, um projeto. Hoje nós temos 7 polos de escola de tempo integral. Então esse é um investimento muito significativo, porque representa você dar oportunidade àquelas crianças que provavelmente não teriam as mesmas possibilidades que tiveram, porque nós colocamos muito claro no nosso plano de governo, e até hoje haja vista, não dá para atender todo mundo, então você atende com critério social. Então são as crianças mais vulneráveis. Então nós demos assim a escola de tempo integral, ela é essa possibilidade para essas famílias que não poderiam dar aquele nível de ensino, de escolarização, de alimentação, de possibilidade de um currículo diferenciado que temos nas escolas de tempo integral. A nossa dificuldade é que todo mundo quer estudar lá, mas a gente não consegue que todo mundo estude lá, porque não há vaga para todos, né? Então nós vamos gradativamente ampliando. Então, escola de tempo integral, uma merenda extremamente balanceada, orgânica. Nosso município tem um diferencial. Criamos os conselhos, os órgãos colegiados nas escolas, o Conselho Municipal de Educação, o Sistema Municipal de Educação. Hoje nós somos responsáveis em gerir todo esse sistema. Proposta pedagógica, fizemos o Senforp, que é um centro de formação de professores e que hoje serve a comunidade. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conhecer o nosso Senforp, que é um auditório, ele é um espaço de formação. Fica ali no antigo a Chácara Bom Jesus? Isso, exatamente. Ali é um espaço que foi assim pensado para a formação dos profissionais de educação, porém ele serve à comunidade. É um espaço maravilhoso, é um espaço
hoje de quase 600 lugares sentados. Temos o outro lado, o Senforp 2, que é também formação, né? Inclusive, recentemente fizemos, hoje nesse momento está ocupado ali com algumas crianças de uma escola, mas fizemos ali a inauguração do Museu Biblioteca, resgatando a história dos principais, né, atores e as pessoas que participaram da educação desse município. Então, assim, a formação dos nossos profissionais, ela é muito forte, né? Neste período de pandemia, depois a secretária Andréa, que assumiu a pasta, assim, né, quando eu deixei, ela tem ampliado os serviços, tem feito um trabalho muito forte, sempre estamos fazendo concursos com frequência, ou seja, a qualidade de ensino, ela é assim, ela é permanente, porque educação é processo, né, Anderson? Você não diz, olha, eu fiz isso aqui e acabou, é o tempo todo. Tanto é que nós somos, né, claro que agora com a pandemia muitas situações poderão ocorrer, mas nós tivemos até 2020 e 2021 o melhor IDEB da região metropolitana Pinhais, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. A educação de jovens e adultos, sempre fizemos um trabalho muito forte. Em 2011, 2012, nós fomos considerados o território livre do analfabetismo, porque fizemos um trabalho mesmo muito forte para fazer com que todas as pessoas pudessem ser escolarizadas, aquelas que não puderam estudar na idade certa. Então temos um trabalho muito forte na educação. E assim, os desafios continuam. Todos os dias os desafios são grandes, né? A valorização do profissional, trazer a qualidade do ensino em todas as nossas ações, é um desafio constante. Mas eu vejo assim que é preciso estar vigilante, cuidar, trabalhar muito, porque não tem como descuidar. Essa é uma parte, é uma área em que é muito sensível e que nós acreditamos que é lá naquela área que nós vamos construir o futuro o tempo todo, né? E nessa pandemia aí, o desafio que foi para implantar posto algo online, como é que foi feito, como é que foi organizado, o que a prefeitura fez para solucionar alguma coisa? Foi difícil? Foi bem desafiador, né? Foi assim de uma hora para outra, né, Anderson? Simplesmente pararam as aulas, acho que dia 20 de março, isso. E aí, daqui 2 meses a gente volta, daqui 30, 60, 90, e resultaram em quase 2 anos, né? E aí, então, foi assim, aquilo que nós chamamos de trocar o pneu com o carro correndo, né? Nem andando, né? Porque você teve que fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, estruturar as escolas com tecnologia, né? Com instrumentalizar, e nós partimos de uma pesquisa da nossa comunidade, porque tínhamos aquela criança que tinha uma casa totalmente conectada, mas tínhamos uma casa onde não havia televisão, onde não havia celular, e aí o que fazer? Então a secretária, junto da sua equipe, que trabalhou muito, né, aproveito aqui para inclusive parabenizar e agradecer ao trabalho de toda a equipe, que não foi pequeno. A partir dessa pesquisa, então, consideramos que para uma forma de chegar em todos e todas, era preparação do material em forma de blocos. Então, eram aquelas unidades de ensino, as aulas, né, os conteúdos, e eram entregues pessoalmente, montava-se tinha um dia para entregar, né, e aí chamava esse pai com todos os cuidados que a pandemia nos exigia, e é claro, né, aí montou-se muitas questões das aulas online, muito trabalho dos grupos de WhatsApp, que foi a forma de comunicação. E claro, eu falo disso porque na minha casa nós vivenciamos isso, né? Então eu tinha ali 2, 3 crianças que precisavam dessa forma do ensino remoto, e que foi desafiador. E aí a formação todinha também em forma de EAD, né? Nós tivemos que buscar instrumentalizar o nosso profissional. Ele não estava acostumado, ele teve que aprender e não teve jeito. E aí eu digo que o professor, ele é capaz de tudo quando ele precisa. Foi muita criatividade, se reinventaram de tal modo
que a peteca, isso, e que a peteca não caiu, porque não tinha tempo. Nós não tínhamos tempo. E só lembrando que na educação, né, a prefeitura foi muito integrada. Então, havia uma secretaria que estava lá, que os serviços não estavam acontecendo, né, teve um momento de lockdown e tudo mais. Os servidores, né, foram eles que também ajudaram a entregar. Aí veio a assistência, que ajudou a saúde, enfim. Então, foi um trabalho muito integrado do município, porque esse é um item muito importante da nossa administração. É a prefeitura. Não é educação, saúde, assistência, cultura. Somos a prefeitura, então todos trabalham para resolver os problemas do cidadão, né? Que é um cidadão que precisa de todos os serviços. E neste momento, inclusive, aí aquela criança que merendava na escola, como que ficava? Os kits de merenda escolar foram entregues, distribuídos para cada família. Todas as escolas. Então, assim, houve um trabalho árduo, muito grandioso, e que nós sabíamos que no momento do retorno nós teríamos os desafios de diagnosticar, puxa vida, aqui precisa recompor algum conteúdo, e agora, né, nos próximos dias a Secretaria lançará aí um grande programa também de cuidar dessa situação lá que nós tivemos de algumas defasagens. E o número de estudantes, assim, porque muitos pais às vezes colocavam no ensino particular, né? E acabaram ficando desempregados e tal, e tiveram que colocar no ensino público. Aumentou a quantidade de alunos? Aumentou muito, Anderson, e essa também foi outra situação, né? Nós tivemos que simplesmente, no meio do jogo, tivemos que nos adequar. Nós tivemos aí cerca de, eu não diria número assim, vou dizer um aproximado, mas mais de 1.000 alunos vieram, eu acredito. Entre infantil e todas as séries, né, Ana Paula? Talvez um aproximado, eu não saberia se é mais ou se é menos, mas houve um número muito significativo. Bastante significativo, porque assim como tivemos uma demanda imensa na assistente social, porque às vezes, Anderson, nós tínhamos aquele pai, aquela família, que até tinha um carro na garagem, mas eles ficaram desempregados. Eles precisaram de cesta básica, eles precisaram de atendimento. Então nós tivemos um contingente muito grande na assistência social, na saúde, nem se fala, e na educação. Então o serviço público, ele precisa estar preparado, e se ele não está, ele tem que dar conta, porque é da nossa obrigação atender o cidadão nas suas necessidades, inclusive aquelas que é direito dele, direitos universais, né? Que é a questão, não se pode passar fome, tem que ter o atendimento médico e tem que ter a escola. Se está na idade de escolarização obrigatória, nós precisamos atender. Então o município teve um esforço gigantesco, mas acreditamos assim que as respostas foram dadas da melhor forma possível. Naturalmente que sabemos que não foi fácil, mas nossos servidores, secretários, secretárias fizeram um trabalho magnífico. Maravilha. Tem alguma pergunta a fazer? Não, tranquilo. Então, nós agradecemos aí a presença da professora. Se tiver, assim, obviamente que hoje a gente falou sobre educação, né? Mas se a gente convidar a professora para uma próxima oportunidade, está disponível também? Estou à disposição. Acho que falei muito, deixei vocês aí até sem falar, né? Mas eu estou à disposição e eu gostei muito dessa oportunidade, me coloco aí inteiramente à disposição. Hoje, como prefeita, nós estamos num trabalho de continuidade, né? Um amor muito grande por essa cidade que eu escolhi para morar, para cuidar, criar minhas filhas e netos, e é uma cidade que de fato tem se transformado e nós queremos que assim continue, uma cidade que seja um lugar cada vez melhor de se viver, né? Um lugar abençoado, onde as pessoas sejam felizes, onde elas sejam respeitadas nos seus direitos e que elas contribuam conosco, né? Nos ajude a manter essa cidade cada vez melhor. E eu, de verdade, peço que Deus continue nos abençoar, porque Pinhais é uma cidade que, de fato, está se preparando para o futuro. Amém. Maravilha. Mais uma vez, muito obrigada, Anderson e Éder, e parabéns pela iniciativa de vocês. Nós que agradecemos você. Muito obrigado. Obrigada. Então, fica aí mais uma vez o lembrete aí para você se inscrever no nosso canal, né? Ativar o sininho e dar aquele like lá para a gente
crescer o nosso canal, né? Hoje a gente está aí com quase 100 inscritos, né? A gente precisa também de aumentar um pouquinho para ter mais recursos. O YouTube só dá novos recursos de acordo com a quantidade de inscritos às vezes, tá? E a divulgação também é feita de acordo com a audiência, né? Então a gente precisa bastante da ajuda para continuar esse projeto aqui, né? Que a gente iniciou agora no começo do ano. Quer só repetir lá o telefone para quem quiser patrocinar? Pessoal, nosso telefone lá do CTG é o 992944220. Estamos abertos para patrocínio. Isso, fazer uma negociação, né? Quiser, né, entregar R$2 aí, a gente está aceitando por enquanto. Com certeza, né? Até moedinha. Aproveita enquanto tá na promoção aí. Depois que a gente crescer, daí vai dificultar um pouquinho mais. Vai dolarizar. Então é isso. Por hoje a gente vai estar encerrando. Até o próximo episódio aí. Obrigado.